Bem-vindo à lição 7, chamada Acreditar que a colheita está pronta. Na última vez falamos sobre como a colheita está pronta. Prepare-se, a colheita é farta, como Jesus disse em Lucas capítulo 10. E o que também vimos em João 4. Mas precisamos acreditar nisso, não basta apenas ouvir sobre isso. Precisamos acreditar que a colheita está pronta. Vou começar a ler a partir de João 4 dessa vez. Deixe-me ler aqui novamente. Jesus está dizendo isso. Não diga que ainda faltam 4 meses e então a colheita virá. Eis que vos digo, levantai os olhos e observai os campos, pois já estão brancos para o inverno. Colheita. Então, o que eu quero que nós entendamos é que precisamos acreditar. Não basta ouvir que a colheita está pronta, que a colheita é farta, como falei na última vez. Precisamos acreditar. Isso, e então precisamos agir sobre isso. Então precisamos vivenciá-lo. E eu quero compartilhar mais testemunhos. Posso compartilhar tantos testemunhos sobre isso, sobre quão importante é que não só ouvimos falar, mas que acreditamos ou agimos nisso e como a colheita está pronta, como Jesus está dizendo. A melhor maneira de ensinar algo a alguém é mostrando. E tentamos mostrar para vocês através dos nossos vídeos e testemunhos, através dos nossos filmes, que a colheita está pronta. Tentamos mostrar às pessoas, através dos nossos finais de semana de início rápido de treinamento, que a colheita está pronta, a colheita é farta, como Jesus está dizendo, mas agora precisamos começar a acreditar. Um testemunho que posso compartilhar já faz muitos anos, mas ainda é um bom testemunho. Quem mostra como é importante a maneira como olhamos para a colheita. Há alguns anos fui à Polônia e eu cheguei pela primeira vez a uma igreja lá, uma igreja grande, e eu estava contando testemunhos do que Deus estava fazendo na Dinamarca e pelo mundo afora, e eles ficaram impressionados. É tão lindo, é tão lindo. É tudo sobre o que Deus está fazendo na Dinamarca. Por todo o mundo onde você esteve, é tão lindo o que Deus está fazendo lá e lá, mas, e então sempre vem o mas. Sai-te, isso, o lugar não está pronto. Tipo, a grama é sempre mais verde do outro lado, mas este lugar, não. Eles disseram, não. Aqui na Polônia, as pessoas não querem fazer isso. Não quero isso. Não, é lindo em outros países, mas neste país as pessoas não estão prontas. Não. Você não pode simplesmente sair na rua e compartilhar Jesus. Você não pode fazer tudo isso porque a colheita não está pronta aqui. Eu ouvi isso tantas vezes, eu quase me canso disso. Fico cansado de ouvir pastores e líderes sempre culpando a colheita pelo motivo de as coisas não estarem acontecendo. E explicando a colheita de por que não há novos crentes na igreja, por exemplo. Nunca ouvi falar de um pastor realmente honesto. Seria bom um dia chegar a um lugar e conhecer um pastor muito honesto que diz algo assim: bem-vindo à nossa igreja. Assim como você pode ver ao nosso redor, não vemos pessoas convertendo-se. E o motivo é, não por causa da colheita, mas porque a colheita está pronta. O motivo é que somos muito preguiçosos. Somos tão preguiçosos e não saímos e não fazemos o que Jesus nos disse. Eu nunca ouvi isso, mas isso é mais verdade do que dizer que a colheita é o problema. Porque, como lemos na última vez, a colheita não é o problema. O problema são os trabalhadores, e vamos observar mais sobre isso mais tarde. Mas aqui cheguei àquela igreja na Polônia e eles vieram com as mesmas desculpas de novo e de novo. Sim, você não pode fazer isso aqui na Polônia para religiosos, ou às vezes eles dizem que são para não religiosos, ou são muito ricos ou muito pobres. E eles simplesmente disseram, você não pode fazer isso. Eles já tentaram. Não, eles não fizeram. Mas eles sabem, eles ainda sabem. Eles tentaram, mas não do jeito que eu faço. Mas no dia seguinte fui ao McDonald's com alguns dos jovens da igreja. E lá estava eu no McDonald's e perguntei a alguns dos jovens, perguntei a eles, vocês já sentiram Deus? Sim, você quer experimentar Deus? E eles disseram que sim. Faça tudo o que eu te disser nos próximos 10 minutos e você terá experimentado Deus. Está pronto? E eles disseram sim. Vamos, levantem-se, vamos sair. E eu os levei para fora e iniciei ambos em 10 minutos e eles conseguiram
tão empolgados e experientes nisso, e todos estavam em chamas. O que aconteceu? Eles apenas continuando fazendo. E naquela noite nós conversamos com uma jovem que foi curada. No dia seguinte, na igreja, aquela jovem veio à igreja com o irmão, seu irmão mais velho, irmão mais novo e seus pais, e todos eles apareceram. Entregaram suas vidas a Cristo, foram batizados com o Espírito Santo e Deus transformou a vida deles. E foi um grande acontecimento, um grande testemunho para toda a igreja. Por quê? Porque a liderança, os pastores antes disso disseram, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode... As pessoas não estão prontas, a colheita não está pronta, você não pode fazer assim na nossa cidade. E então saímos e fizemos isso. E seus olhos se abriram, e esse é o problema, que ficamos nas nossas pequenas cavernas, ficamos na nossa caixinha, encha-se de medo, e com ideias loucas, ideias de que a colheita não está pronta, ideias de que nós não podemos sair, ideias de que não podemos compartilhar Jesus para nossos vizinhos, para nossos amigos, fora de nossa casa, dentro de nossa casa. Tudo isso são mentiras e precisamos sair disso e entender o porquê. O que Jesus está dizendo, porque as palavras dele são a verdade. Outro exemplo para a Polônia é que eu me virei na Polônia e então encontrei um homem chamado Michael. Ele era um pastor de uma igreja bem pequena e ele não tinha muita fé quando se tratava de colheita. Como eu sabia disso? Porque do que o coração está cheio... Desligado, tá funcionando. Acabou. E as palavras dele foram assim, não, nada está acontecendo na minha igreja. Alguém quer receber o Espírito Santo? Ninguém está aberto para cura, ninguém quer libertação, ninguém quer ir. Uau, minha igreja. E ele estava completamente cheio. Sem que você soubesse. Quando chegou à sua própria igreja... E eu cheguei lá e tentei encorajá-lo. Vamos, Michael, Deus ele pode fazer. Vamos, Deus ele pode fazer. Eu vi lá. Mas ele continua indo, não. Oh, não, meu lugar. Oh, e ele tinha tanta descrença. O que o seu coração está cheio está transbordando. Mas eu tive uma reunião na igreja dele e levei uma mulher para cima na igreja dele. Queria o Espírito Santo. O Michael nunca tinha visto uma pessoa na igreja dele receber o Espírito Santo. Eu levei aquela mulher até lá, e então eu liguei para o Michael. Em vez de eu orar por ela, coloquei aquela mulher lá, o Michael ali, e disse, Michael, agora você ora. E lá Miguel orou, e aquela mulher recebeu o Espírito Santo e falou em línguas. E o que aconteceu? Os olhos de Miguel se abriram. A colheita em sua igreja não mudou. Assim, as pessoas ao seu redor na cidade não mudaram. Michael mudou. Seus olhos estavam abertos para aquele experiência, o que eu chamo. Ele começou com tudo lá. Um ano depois, recebi uma mensagem do Michael. E é isso que ele escreveu para mim e eu vou ler aqui. Ele escreveu, gostaria de compartilhar algo com você. Este ano... 8 pessoas na nossa igreja foram batizadas com o Espírito Santo e todas estão falando em línguas. Agora, quando você veio até nós, nos mostrou algo muito importante. E isso começou algo dentro de mim. E simplesmente cresceu e cresceu. Deus é bom e agora esperamos que mais coisas aconteçam. Deus te abençoe. Você, meu cuidado. Aleluia! Eu vi tantos testemunhos assim nos últimos anos. Não se baseie em sua experiência. Nunca construa a verdade sobre a experiência. Por quê? A experiência pode mudar da noite para o dia. Construa sobre a palavra de Deus. O que o Michael fez? Michael estava construindo com base em sua experiência. E sua experiência era... Ninguém quer o Espírito Santo. Ninguém está aberto. E ele caiu em um modo de pensar muito negativo. Mas o que aconteceu naquele dia em que cheguei? Os olhos dele se abriram. Ele aprendeu algo muito importante. E em vez de construir sobre experiência, falta de experiência, mais experiência, ele teve aquele impulso inicial e começou a acreditar no que a palavra estava dizendo. E no ano seguinte, todos na igreja foram cheios do Espírito Santo, 8 pessoas ali, e isso apenas começou a crescer. Crescer e crescer, e são coisas que crescem e continuam crescendo. E isso se aplica a você também. Não baseie nas suas experiências, baseada na palavra de Deus. A verdade de Deus é a verdade, não sua experiência. A colheita está pronta, como Jesus está dizendo.
Quando um cristão é despertado e começa a viver a vida para a qual Deus o chamou, eles verão que a colheita está realmente pronta, como Jesus disse que está, e é isso que eu chamo de avivamento. O problema não é a colheita, não. Não, o problema são os trabalhadores, mas podemos fazer algo a respeito. Imagine o que aconteceria se todo o corpo de Cristo abrisse os olhos e começasse a viver. Viva da maneira como Jesus nos chamou para viver. Se isso acontecer, o mundo mudará em poucos anos. Aleluia, eu amo isso, eu amo isso. Se você que está vendo isso, apenas comece. Comece a acreditar nisso e leve 4 ou 5 pessoas a Cristo e deixe que elas vivenciem o mesmo em poucos anos. O mundo será mudado, pode ser tão rápido. Se começarmos a ver e ensinar aos outros e todos começarmos a conduzir as pessoas a Cristo em nossa vida cotidiana, não precisamos de um super evangelista. Um super evangelista não pode fazer isso sozinho. Precisamos de um marido, precisamos de uma esposa, precisamos de você. Nós precisamos de vocês que são mais velhos, nós precisamos de vocês que são mais jovens. Precisamos que vocês vejam que onde moram a colheita está pronta. Seus vizinhos, seu local de trabalho, tem gente ao seu redor. Quando você começar a ver a colheita do jeito que Jesus ele está dizendo isso, e comece a acreditar nisso e agir de acordo, esta será uma vida normal para você, onde também começará a conduzir pessoas a Cristo, curar os enfermos, expulsar demônios, batizar pessoas na água e na água benta. Espírito. Mas eu quero continuar lendo aqui de um livro. Então acredite no que Jesus está dizendo. A colheita na sua cidade é farta e rica, esperando por você. Não estamos falando sobre isso. Estar pronta em 3 meses ou 3 anos, ela está pronta hoje. A colheita não é o problema e nunca será. Problema, é hora de abrir os olhos e ver isso. Pegue a palavra de Jesus e medite nela. Ore para que Deus abra seus olhos para ver a verdade. Quando você começar a acreditar no que Jesus está dizendo aqui, você vai agir. E acabará experimentando isso. Então você também poderá testemunhar junto conosco e muitos outros que a colheita está realmente pronta e abundante. Primeiramente, como Jesus está dizendo, que notícia incrível! E é isso que eu digo, realmente, quando você começa a levar essas palavras a sério, acreditar nelas e então agir de acordo, você testemunhará junto conosco e muitas outras pessoas. É a verdade, a colheita é farta, a colheita é farta, está pronta. Não diga que ainda faltam 4 meses e então a colheita virá. Como Jesus disse, eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e olhai para os campos. Estão prontos, brancos para colheita. Eis, levante seus olhos. Eu realmente te encorajo a fazer isso. Acredite. E comece a agir nisso. Não basta apenas ter fé. Fé sem ação é morta. Se você diz que tem fé, precisa de ação. Fé verdadeira leva a ação. Então você começa a acreditar nisso. Ou você ouve primeiro e depois acredita, mas então você precisa agir. E ao agir você verá que isso é a verdade. E eu também diria, pare de rezar como a colheita não está pronta. Pare de confessar. Pare de dizer, ainda faltam 4 meses, ou ano que vem, ou em 2 anos. Pare de ser usado pelo inimigo. Ao dizer essas mentiras e espalhar medos e mentiras para outras pessoas. Temos muitas pessoas falando negativamente sobre a colheita e se cegam por causa da descrença. Sim, ainda vamos encontrar pessoas lá fora que não querem ouvir. E há pessoas de quem simplesmente precisamos tirar o pó das mãos e dos pés e seguir em frente, como Jesus também disse. E algo que vamos examinar. Mais tarde,
Mas para aquelas pessoas lá fora que estão prontas, para aquelas pessoas que querem Deus, elas são muitas e elas são tão pronto. E quero dizer, com o meu livro, O Chamado de Jesus, e esta série de vídeos, queremos ajudá-lo. Estamos aqui para ajudar você. Eu estou aqui para ajudar você. Sim, talvez alguns de vocês tenham tido experiências ruins. Mas talvez seja porque você fez da maneira errada. E é por isso que você tem más experiências. Estamos aqui para ajudá-lo, para lhe dar essas boas experiências. Então você começa a ver que isso é a verdade. E novamente, a melhor maneira de mostrar a verdade, de ensinar a verdade, é vivenciá-la. A melhor maneira de ensinar é mostrando. Então, uma coisa que eu te encorajo a fazer, se você nunca saiu para orar por alguém que pudesse curar, ou nunca batizou alguém, ou conduziu alguém a Cristo, vá para www.telirmap.com e encontre alguém perto de você. Quem pode ajudar, quem pode te ajudar, quem pode te levar para fora, e mostrar que a colheita está pronta. Isso te dá uma boa experiência, então você começa a ver lá e começa a acreditar, e então começa a agir, e então começa a ver o fruto. Outra maneira, se você puder, participe do fim de semana de início. Temos tantos testemunhos de pessoas que vieram aos nossos inícios e isso transformou a vida deles. Lembro de um cara, ele veio da Eslováquia e veio para... Há 40 anos ele está na igreja. Em 40 anos nunca curou um doente. Expulsou um demônio ou liderou uma missão. Pessoa a Cristo. Ele veio para a nossa semana de início e ele começou. Ele entendeu que a colheita estava pronta. A colheita em seu país não mudou, mas ele mudou. Ele voltou para casa. 40 anos não levaram uma pessoa a Cristo. No ano seguinte, ele batizou 8 pessoas. Havia 8 a mais do que os primeiros 40 anos. Mas ele continua aprendendo, continua crescendo. E no próximo ano ele batizou 107. O que aconteceu? A colheita mudou em seu país, sem calor, e ele continua mudando, continua aprendendo, continua se aprimorando, continue crescendo. Então, o primeiro passo, o que você pode fazer, vá para www.telirmap.com, encontre alguém perto de você e tenha uma experiência. Direto da fonte, a colheita está pronta. Próximo passo, se puder, participe de um fim de semana de Kickstart. Eu realmente te encorajo a ir ao mapmap.com. Participe de um Kickstart perto de você. Uma terceira coisa, apenas vá e faça. Só vá e faça, simplesmente saia. Pare, foi assim que eu fiz, eu não tinha ninguém para me mostrar. Eu li a palavra de Jesus, a colheita está pronta. Ok, se a colheita está pronta, precisamos acreditar nisso, então precisamos agir de acordo. E então agora posso confirmar como está realmente pronto, como Jesus está dizendo. Então haja de acordo. E então, claro, ore para que Deus te liberte de essas mentiras. Como eu disse, conheço muitas pessoas que estão na igreja há 20 anos, 30 anos. O que aconteceu? Se é você, então é realmente a hora das coisas morrerem. O que aconteceu? É realmente hora de você sair dessa caixa, sair desse medo que Satanás colocou na sua vida e entender que a colheita está chegando. Está pronto, a colheita é farta. Então faça algo a respeito. Acredite e haja. Se você não tem pessoas ao seu redor, então faça você mesmo. Sobre o nosso livro, O Chamado de Jesus, tem muito mais que estou falando sobre isso. No meu livro, eu trago muitos mais testemunhos sobre como a colheita está pronta e como devemos olhar para a colheita e como trabalhar com isso. Eu te incentivo a pegar o livro. Você pode comprar na Amazon.com ou pelo nosso site, telasterformation.com. Você pode obter o livro como um e-book ou como uma versão impressa e eu te encorajo a pegar o livro. Se você não tem dinheiro, você pode enviar um e-mail para nós através da Última Reforma e-mail em telasterformation.com. E podemos te dar um código onde você pode obtê-lo, de graça como um livro eletrônico. Deus lhe abençoe. Até a próxima. Compartilhe o vídeo e vamos ver um avivamento. Vamos ver as pessoas começarem a acreditar que a colheita está pronta e fazer algo a respeito. Tchau.